Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes, seja bem-vindo aqui ao nosso 8º vídeo da minissérie O Investidor Inteligente, onde nós estamos tratando sobre esse livro aqui, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Vídeo por vídeo, toda segunda-feira, 19h33, nós lançamos um vídeo novo, te trazendo conhecimento de um capítulo ou mais capítulos. E de já eu te digo, não se preocupa, nós não vamos te vender nenhum curso durante a minissérie. O principal intuito do QG do Investidor é te trazer conhecimento, para que você possa, ao final dessa minissérie, ter o conhecimento necessário para poder investir com segurança. Então, segue a gente lá no Instagram. Todo dia nós abrimos uma caixinha de pergunta para poder te ensinar de graça. QG do Investidor. Também curte aqui, compartilha. Pode deixar suas dúvidas aqui também nos comentários, ok? Me permita me apresentar. Eu sou o Thiago Gomes, formado em Ciências Contábeis, especialista em auditoria e em gestão, mestrando na parte de controladoria. Quase 10 anos aí na área de investimentos. Todos os professores do QG do Investidor também são da área de contabilidade ou administração e todos com experiência na área de investimentos. Então nós sabemos a teoria e a prática. Vem com a gente. E nós já vamos começar com essa partezinha lá do livro. É fácil para nós, e é o capítulo 8 do livro de Benjamin Graham. É fácil para nós dizermos a você para não especular. Difícil será você seguir esse conselho. Deixe-nos repetir o que dissemos no início. Se você deseja especular, faça-o com os olhos bem abertos, sabendo que provavelmente perderá dinheiro no fim. Certifique-se de limitar a quantia em risco e de separá-la completamente de seu programa de investimentos. E é exatamente isso que nós também passamos para os nossos alunos do QG do Investidor, para os nossos mentorados, para a consultoria individual do QG do Investidor. É muito difícil você não especular. Por quê? Porque fica aquela sensação de oportunidade perdida, aquela velha dinâmica, aquela velha frase que as pessoas falam, é o cavalo selado, ou você pula ou não pula em cima dele para aí seguir essa oportunidade. Então, quando a gente não especula, fica aquela sensação, puxa, essa ação estava tão barata, o preço dela, a cotação dela estava tão barata, eu devia ter comprado. Então, sempre existe isso. E como a gente sabe que é uma parte emocional muito forte, o desejo, ou então a sensação de estar perdendo, né, é muito forte, e o desejo de ganhar é muito forte, nós também do QG, nós especulamos sim, mas nós tentamos especular de uma maneira inteligente. Como, Thiago? Nós preferimos especular naquelas ações que nós podemos manter na nossa carteira. Se não der certo, se eu compro uma ação a R$30 e ela começa a desvalorizar, vai para 25, 20, não importa o preço, se ela for uma boa empresa e não mudar os seus fundamentos, eu apenas vou comprando mais. E aí minha especulação deu errado, só que eu não tive prejuízo, que mantive aquela carteira, aquele ativo dentro da minha carteira a longo prazo. Então nós tentamos fazer uma especulação dentro de um investimento inteligente, que é para a gente não sair perdendo. Claro que vai ter vezes que nós vamos lá especular em ações que não entram dentro do nosso portfólio de investimento, em nenhuma das nossas carteiras, seja small cap, seja 100% de Benjamin Graham, seja pela metodologia própria que nós temos de analisar os ativos, as empresas. Mesmo não entrando, nós também especulamos, só que com a quantidade, com um valor muito menor. E aí você deve estar se perguntando, então, como lucrar com essas oscilações no mercado? São duas formas. Ou time, né, a antecipação do mercado pelo preço ali, pela cotação, a gente não analisa a empresa, o ativo que nós estamos investindo, ou então pelo pricing, que é a precificação. Eu faço uma análise da empresa e vejo se o valor dela está melhor do que o preço. Então, se o preço está abaixo do valor. E aí eu vou e também tento lucrar com essa oscilação, certo? Então, nós temos essas duas maneiras específicas. E aí, para que a gente possa especular utilizando o timing, que é utilizando somente o preço da cotação, o valor da cotação, normalmente nós utilizamos da análise gráfica. Eu vou abrir agora uma plataforma aqui para a gente ver um gráfico da Vale, para eu poder dar uma base normalmente do que a gente faz para especular utilizando a análise gráfica. Vamos lá. Eu disse o gráfico da Vale, mas nós vamos utilizar aqui o gráfico do Banco do Brasil. E o que seria isso? Essas velinhas, essas barrinhas que tem aqui
branca é quando o Banco do Brasil terminou o dia positivo, essas barrinhas de cor preta é quando o Banco do Brasil terminou o seu dia negativo. O que que eu quero que os senhores prestem atenção aqui? Olha só, o Banco do Brasil, cada velhinha dessa, cada barrinha dessa é um dia. Então o Banco do Brasil ele passou alguns dias subindo, depois ele ficou aqui meio parado, depois ele caiu. Aí ele fez o quê? Subiu novamente e aí depois ele caiu. Depois ele subiu, depois ele caiu. Aí ele subiu, caiu um pouco. Subiu, caiu. Olha só, isso daqui vai acontecendo. Quando isso daqui vai acontecendo e sendo que, vamos supor, isso daqui é um fundo. Quando isso daqui que é um fundo, né, fica maior do que o seu fundo antecessor e o topo, essa partezinha aqui, fica maior ou fica menor do que o do seu topo sucessor, não é? Então, quando nós temos topos e fundos ascendentes, eles estão crescendo o nível de preço. Nós chamamos isso daqui que está um mercado de alta, certo? E aí, nesse mercado de alta, com essa dinâmica de topos e fundos ascendentes, nós chamamos isso de teoria de Dow. Então, sempre que existe isso, nós estamos em um mercado de alta. Agora, quando há o inverso, topos e fundos descendentes, né? Então, o topo, esse topo ele já é menor, um valor, uma cotação mais baixa do que o topo anterior, e o seu fundo já é com a cotação mais baixa do que o fundo anterior. Então, é descendente. Nesse caso, nós estamos em um mercado de baixa. E o que seria essencial aqui para o investidor que vai especular, o especulador, não investidor? O ideal aqui, né, para o especulador é que ele compre nessas regiões aqui de baixa, né, e consiga vender nessas regiões aqui de alta. Ele vai ganhar nessa oscilação aqui. Isso é o ideal para o especulador. Agora, é muito tempo que ele precisa para comprar aqui e vender aqui. Isso é o ideal. Qual é o outro lado? Eu comprar aqui nessa região de baixo e eu conseguir vender aqui. Isso é o que o especulador ele tem que fazer. Isso aqui é a dinâmica de especular utilizando a análise gráfica. Bem simples, não é? Só que tem um porém. Isso daqui nem sempre vai dar certo. Por quê? Nós não temos uma bola de cristal para saber onde é o próximo topo, onde é o próximo fundo. Então, nós utilizamos técnicas. Dá certo? Dá. Nível de acerto. Lá no nosso projeto da Universidade Federal do Piauí, da UFP, nosso projeto Sala de Ações, também podem seguir o Instagram lá da Sala de Ações. Nós utilizamos lá com os alunos essas técnicas, mostramos para ele e em 3 meses a gente conseguiu, 2 meses, um retorno ali de 18%. Mas o mercado estava um mercado de baixa, então era satisfatório a gente especular, porque em um mercado de baixa a gente consegue, vamos lá, achar alguns fundos. Em um mercado de alta, que é o mercado que nós estamos vivenciando agora, 26 de junho de 2023, a gente tem um mercado altista assim, fica um pouco mais complexo a gente achar esses fundos para fazer a compra. Entende que o risco, o retorno, às vezes ele nem compensa. Então, sabendo, né, que nós temos que utilizar ali da análise gráfica para poder especular o preço, né, o que que acontece? Você já tem outro tipo de conhecimento, outro ramo de investimento para poder aprender. Aí você vai falar, Thiago, eu posso especular sem utilizar da análise técnica? Pode, você pode sim especular sem utilizar da análise técnica. Você vai pegar ali uma oscilação do preço, ver que aquele preço esticou, né? Então, há tantos dias, há uma semana ele já subiu 6%, ou uma semana ele já caiu 10%, e eu acho esses 10% aqui já uma queda bem razoável para uma semana, então eu compro. A esperança de que ele vá corrigir, ou que ele vá subir, vá valorizar. Há esse tipo também. Isso tudo é o que nós chamamos de timing do mercado, é a antecipação do preço. Então, a antecipação do preço, o risco é grande, porque outras pessoas também devem e terão que pensar igual a você para que esse preço suba. Porque se a maioria do mercado achar que esse preço não deve subir, sim, esse preço
essa ação ainda está muito cara, eu vou vender e entrar ali em um ciclo de pânico, essa ação vai cair mais. Vocês conseguem entender? Isso foi dito lá nos outros vídeos também. E o outro tipo de especulação é na precificação, mas aí já usando os dados contábeis. Já utilizando ali da precificação, você vai ver o valor justo daquele ativo contabilmente, você vai achar um valor justo, e aí você vai ver se o preço está baixo. E aí você compra esperando que esse preço chegue ali até o valor justo. É algo bem mais demorado do que utilizar análise técnica. E aí para o especulador, tempo é dinheiro. Por quê? Porque o especulador ele quer ganhar rápido, em curto prazo. E quando você pega a precificação, você pode demorar alguns meses ou até anos, né, para que ela chegue ali até o valor justo. E o especulador, novamente, ele não quer esperar isso. Vai ser uma perca de tempo para ele. Por isso que o mais utilizado para quem quer especular é o timing. É você antecipar ali a movimentação do mercado. O mercado vem caindo, você faz uma compra achando que ali já é o fundo. E aí o mercado depois ele sobe, ele vai corrigir aquela movimentação, ele vai oscilar positivamente. E aí ele vai e vende. Então, é isso que o especulador faz. O que o especulador faz, ou o que ele deseja que dê certo para ele, é comprar um ativo a um preço, a uma cotação baixa e vender esse ativo a uma cotação alta, utilizando ali de topos e fundos. E aí você deve estar se perguntando, e aí, Thiago, compensa especular? Realmente há um retorno, já que você acabou de dizer que faz isso e conseguiu retornos ali suficientemente bons, né? 18%, é um retorno extraordinário, né? Em 3 meses. Cara, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, compensa. Só que eu tô nisso já tem 9 anos e eu comecei com análise técnica. Antes de fazer, mesmo sendo minha formação em ciências contábeis, eu era um especulador, não um investidor. Depois que eu conheci, me transformei em investidor, eu te digo, será se tu quer estudar, será se você quer estudar 6 anos, 5 anos, 3 anos para poder especular com segurança, especular com um retorno ali que compense o risco que vai correr? Tá? Se você vai estudar 3, 4 anos para isso, o especulador, por natureza, né, por definição, ele é curtíssimo prazo. Só fui aprender, só fui ter retornos suficientes utilizando a análise técnica com 3 anos para frente de estudo, de tela, de olhar mercado, de analisar gráfico, de estudar um pouco os setores que eu estou ali especulando. E hoje que eu tendo a ser mais ali análise fundamentalista, mais olhar o preço e investir a longo prazo, eu pouco faço especulação. Pouquíssimas vezes eu faço especulação. E hoje no mercado de alto que nós estamos, quase zerado de especulação. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês no vídeo de hoje. Qual é o principal conhecimento no vídeo de hoje? Tem como você especular? Tem. Tem como você ganhar especulando? Tem. Só que tem como você especular de uma maneira inteligente. Tiago, como é que eu especularia de uma maneira inteligente? Utilizando bons ativos. Porque se aquela especulação der errado, você torna aquela compra ali a longo prazo. Se você compra uma Vale, se você compra um Banco do Brasil, se você compra boas empresas, você pode especular nelas. E aí você vai até diminuindo o que nós chamamos de preço médio. Se eu compro uma Vale a R$ 50, certo? Comprei ali 500 unidades de Vale a R$ 50, a longo prazo. E aí logo depois eu vou lá e compro mais 200 unidades de Vale a R$ 50. Só que essas 200 unidades eu quero especular. Então, Vale está a 50, chegou a 60, eu vendi as 200 unidades, ganhei ali R$ 2.000. Esses R$ 2.000, nos meus cálculos, Thiago Gomes, o que é que eu faço? Eu já tiro ali do meu preço médio a longo prazo, porque aquele dinheiro ali eu já consegui ter de retorno da Vale. Então, eu uso muito disso para poder não me perder na especulação, ou até mesmo aquele dinheiro que eu ganhei de especulação, eu vou lá e invisto em outra empresa. Então eu tento sempre misturar, né? Não que eu esteja misturando o capital que eu tenho para especular com o que eu tenho para investir, mas eu tento sempre levar os ganhos da especulação para as minhas carteiras de longo prazo. Então, o conhecimento de hoje, desse vídeo de hoje, é basicamente esse. Você procura especular em boas empresas.
Historicamente e estatisticamente, o longo prazo ele dá um retorno até melhor que a especulação em curto prazo. Quem especula a curto prazo, quem faz especulações, precisa ter o emocional muito bem tratado. Por quê? Porque você vai ver ali o seu capital derretendo, poderá ver o seu capital derretendo e você vai ter que se desfazer daquela operação. Então, se você compra, você vai ter que vender, assumindo assim um prejuízo. A longo prazo, a história é um pouco diferente. Por que, Tiago, a história é um pouco diferente? Porque você até vê o seu capital ali 30% menor, 20% menor, você também consegue ver o seu capital 30% maior, 50% maior e não vender. Por quê? Porque você sabe o valor justo daquela empresa. Vamos lá, você é sócio de um negócio, você e seu sócio. Todo dia o seu sócio chega e fala: me vende aí tua parte da empresa, eu te pago R$ 1.000. No outro dia ele chega, me vende aí a tua parte da empresa, eu te pago R$ 1.200. Aí você olha, ele já aumentou de uma para hoje R$ 200. Deixa eu ver aqui se compensa eu vender para ele minha parte da empresa, porque eu estou trabalhando muito e tudo mais. Não, não compensa. Foi o que você viu. Você foi lá e analisou o valor justo da sua empresa. E R$ 1.200 não é um valor tão justo. Então tá muito abaixo. Você vai vender algo que está barato? Não. Mesma coisa para ações. Mas aí teve um dia que ele chegou e disse: olha, eu compro a parte da empresa por R$ 15.000. E você olha, 15 mil já é interessante. Deixa eu calcular. Aí você vai calcular. Aí você vai olhar assim: rapaz, o valor justo aqui é 8.000. Ele está pagando 15. A projeção que eu tenho para essa empresa do futuro é tanto. Então agora compensa. Você vai vender. É uma boa empresa, não lhe dá dor de cabeça, mas o valor que ele está pagando, o preço que ele está pagando, está muito acima do valor justo. Então, para você compensa, você pega e monta outra coisa. A mesma situação para os investimentos. Por que que eu vou me desfazer de uma boa empresa? Por que que eu vou vender apenas porque ela está me dando 10% do meu preço médio, da minha compra? Se ela ainda tem capacidade para triplicar esse valor, eu vou estar vendendo barato. Então, por isso que o a longo prazo, às vezes, está valorizando 30% e eu continuo comprando a ação. Às vezes está desvalorizando 50% e eu continuo comprando, porque a empresa não mudou, tem bons fundamentos e eu sei que o valor justo dela está muito além. Meus amigos do QG do Investidor, esse foi o 8º vídeo. Eu espero que os senhores tenham entendido a lógica entre especular e investir a longo prazo. Até mais.